Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre os trabalhadores da última hora. Mas antes de iniciar o nosso Evangelho, eu tenho alguns recados da casa para vocês. A nossa casa ainda não está aberta para os atendimentos fraternos, né? Os atendimentos que os nossos assistidos iam ouvir os evangelhos lá presencialmente, passar pelas orientações, fazer seus tratamentos espirituais, receber passe. Esse trabalho ainda não estamos podendo fazer. Mas a direção da casa acredita que ainda neste primeiro semestre nós retomaremos alguns desses trabalhos com todo o protocolo de higiene, de distanciamento social, com toda a segurança para a saúde de todos nós. E para que vocês fiquem sabendo quando a casa irá reabrir, busquem os canais da Fraternidade no Facebook, no YouTube, que lá haverá essa informação quando nós soubermos uma data em que poderemos reabrir. Mesmo com a casa fechada, nós estamos continuando com o atendimento às famílias carentes que nos procuram com a necessidade de alimentos, de roupas, de material de higiene, sapatos. Então, todos esses itens nós continuamos necessitando para poder dar esse amparo às famílias que esperam pela nossa ajuda. Então, para poder arrecadar esses mantimentos, essas roupas, a Fraternidade possui um plantão todo sábado, das 15 às 16 horas. Neste plantão, nós recebemos doação de alimentos não perecíveis, de roupas, sapatos, brinquedos, roupa de cama, roupa de banho, utensílios domésticos e recebemos também roupas de neném, porque nós montamos enxovais de roupinhas seminovas em bom estado para as gestantes que nos procuram, às vezes há poucas semanas do parto e ainda sem uma quantidade suficiente de roupa para o neném que vai nascer. Então, se você tiver essas roupinhas, toalhinha, roupinha de berço, travesseirinho, que você puder nos doar, usados, nós montamos também enxoval de roupinhas usadas. Neste mês, para nos ajudar com a arrecadação dos alimentos, os itens mais em falta na Fraternidade são enlatados, feijão, macarrão e molho de tomate. Mas qualquer alimento não perecível é muito bem-vindo e qualquer quantidade nos ajuda. Outra forma de nos ajudar também é o sócio colaborador. O sócio colaborador é um amigo da Fraternidade que se dispõe a todo mês nos doar uma quantia em dinheiro especificada por ele para que a Fraternidade possa cumprir com as suas obrigações financeiras de água, de luz, de aluguel, de manutenção da casa. O sócio colaborador tem sido bastante importante agora para que a casa possa se manter em pé até o momento em que ela possa reabrir e então ter novamente as suas atividades, então dar continuidade a todo o trabalho que a casa oferece à população. Se você puder e quiser ser nosso sócio colaborador, por favor, também dirija-se à Fraternidade nesses horários do plantão, que são aos sábados, das 15 às 16 horas. E agora, então, vamos dar início à nossa oratória, ao nosso Evangelho de hoje. Vamos, então, fechar os nossos olhos e nos concentrar na tranquilidade deste momento. Vamos imaginar uma intensa e brilhante luz branca nos envolvendo.
Vamos deixar que essa luz nos contagie. Vamos deixar que essa luz nos preencha de paz e de tranquilidade neste momento. Vamos permitir que essa luz se expanda, se espalhe pelo ambiente, pela casa, pelo local onde nós estamos. Vamos permitir que essa luz encontre outras pessoas neste ambiente, que ela se expanda, que ela chegue às ruas, que ela chegue às outras pessoas, que essa luz traga um momento de paz, um momento de tranquilidade. Vamos permitir que as boas vibrações do plano espiritual nos envolvam neste momento, trazendo equilíbrio, trazendo conforto, trazendo harmonia. Vamos desejar que essa harmonia se espalhe por todo o planeta, que ela encontre todas as pessoas e que possa lhes trazer um momento de equilíbrio e de tranquilidade. E assim, envolvido pelas boas vibrações do universo, envolvidos pelas boas vibrações do plano espiritual, vamos imaginar nosso Senhor Jesus Cristo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir que sejamos capazes de absorver os ensinamentos do Evangelho de hoje, que sejamos capazes de levá-lo ao nosso dia a dia, que possamos realmente aprender e pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. E assim, agradecidos pela oportunidade de mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos pedir à espiritualidade a permissão para dar início ao Evangelho de hoje com a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu disse no princípio, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. E vamos falar sobre o item 1, os últimos serão os primeiros. Eu vou ler para vocês a parábola deste item 1, para que nós possamos então iniciar a compreensão desta parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também,
vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. A tarde tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que a incumbência dos seus negócios tinha: Chamai os obreiros e pagar-lhes. Começai desde os últimos até os primeiros. Aquele, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo o seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não é, pois, permitido fazer o que quero? E vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esta passagem está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Eu acho que é bastante comum todos nós termos dificuldade para entender com clareza esse ensinamento de Jesus. Pois a princípio não nos parece muito justo que quem trabalhou por 1 hora receba o mesmo que quem trabalhou o dia todo. Parece que o esforço de quem trabalhou o dia todo não foi considerado, não foi retribuído. Às vezes pode nos parecer até que o descanso de quem esperou pelo último momento para ir trabalhar foi recompensado, porque ele trabalhou menos e ganhou a mesma coisa. Mas essa nossa dificuldade em entender essa parábola, essa nossa tendência a achar ela injusta, se dá pelo fato de que nós colocamos a parábola como um acontecimento da vida material, um acontecimento, uma história desta nossa vida corpórea. Mas Jesus sempre buscava nos ensinar o caminho da vida espiritual. Esta era a intenção de Jesus nos seus ensinamentos, de nos mostrar o caminho para o reino de Deus, de nos guiar neste caminho, de nos mostrar o que nós devemos modificar em nós para alcançar o reino de Deus. Jesus usa os acontecimentos da vida na Terra como uma alegoria, para que nós possamos acompanhar o seu raciocínio. Mas o que ele quer nos ensinar
é sobre o reino de Deus, sobre as modificações que devemos buscar em nós para alcançar o reino de Deus. Então, nós precisamos olhar essa parábola não como uma história sobre pessoas deste mundo, mas uma história sobre personagens que nos levam a aprender o caminho de Deus. Então, vamos olhar esses personagens, vamos olhar essa história como quem está buscando aprender com ela o caminho do bem, o caminho do progresso moral e espiritual. Veja que temos alguns personagens nessa parábola. Vamos analisá-lo um pouco. Vamos pensar um pouco sobre eles e enxergá-los de uma outra forma. Vamos enxergar esta parábola como ela é colocada em seu princípio. No princípio da parábola está a frase: o reino de Deus se assemelha a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, esta história, ela se assemelha à nossa busca pelo reino de Deus. Então, nesta parábola, nós temos o pai de família, que a gente pode entender como Deus nessa história. Nós temos os trabalhadores, que somos nós que buscamos pelo reino de Deus. Nós temos a vinha, que é a edificação do reino de Deus na terra, que é o trabalho que Deus nos oferece para que possamos alcançar o reino de Deus. E nós temos também o trabalhador que paga os funcionários, o trabalhador que o dono da vinha diz que é quem o auxilia na administração da vinha, que é quem administra essa vinha junto com ele. E quem é esse trabalhador? Esse trabalhador são as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, que nos incentivam a buscar por Ele. São os fatos, os acontecimentos que fazem com que a gente pare e reflita, que fazem com que a gente perceba que a gente precisa se modificar, que a gente precisa procurar pelo reino de Deus, que a gente precisa procurar pela elevação moral. E relendo a parábola desta forma, olhando a parábola com essa visão que agora nós temos dos personagens, a gente vê que Deus nos chama, a gente vê que Deus está nos buscando a todos, a todo momento, mas que Ele respeita o nosso livre-arbítrio e espera pela nossa decisão de se colocar à disposição para o trabalho. E neste momento, quando nós decidirmos ir à praça e aceitar a oferta de Deus, Ele nos acolhe e nos dá o mesmo que deu a todos que buscaram por Ele antes de nós: uma oportunidade de nos melhorarmos, uma chance de trabalharmos pela nossa reforma íntima e pela edificação do reino de Deus, uma oportunidade de aprimorarmos o amor que existe dentro de nós e assim buscar pelo reino de Deus aqui na terra. Deus nos chama a todo momento e desde o início da nossa existência, mas espera pelo momento do despertar da nossa consciência,
para nos oferecer a oportunidade do trabalho árduo na nossa evolução moral e espiritual. E Deus espera, com a sua soberana misericórdia, sabendo que é necessário que a gente entenda o nosso momento, que a gente encontre a nossa hora de se dedicar ao reino de Deus. Porque essa dedicação, ela requer muito esforço, ela requer atividade, ação contínua, ela requer que a gente se policie, que a gente se modifique, que a gente encontre nossos defeitos e lute contra eles. E então é necessário que a gente esteja realmente dispostos a ir trabalhar. E às vezes, com a disposição forte, com a consciência realmente despertada, a gente faz em 1 hora o que não fez nos outros dias todos inteiros. É essa a consciência que Deus espera de nós, quando a gente se dispõe a ser trabalhadores da vinha dele. É essa a vontade que nós precisamos ter para que, mesmo sendo os trabalhadores da última hora, a gente faça a nossa parte, a gente consiga aprimorar um pouco mais a nossa vida, o entendimento do mundo, a nossa comunidade. Os trabalhadores que aceitam a oferta inicial, eles seguem progredindo. Eles estão há mais tempo nesta busca. Alguns, mesmo com mais tempo, percorrem um menor caminho, mas estão progredindo. Mas todos os trabalhadores e todos os trabalhos são importantes na vinha do Senhor, pois cada um a seu tempo, cada um com o seu próprio passo, todos fomos criados para evoluir e todos iremos um dia chegar ao reino de Deus. Toda pequena ação cotidiana no caminho do bem nos faz ser um trabalhador na vinha de Deus. E no momento em que você decide aceitar a oferta de Deus, Ele lhe dará todas as ferramentas que você precisa para fazer o seu trabalho de reforma íntima, para buscar pelo amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, para buscar a sua evolução moral. Deus nunca nos irá impor este trabalho, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele também nunca desistirá de nós. E a todo momento Ele continuará nos chamando. E continuará com as ferramentas prontas para disponibilizar para nós. Deus nunca deixará de nos dar a chance do esforço pela nossa evolução. Deus nunca nos deixará sem a oportunidade de sermos trabalhadores da sua vinha. Porque é isso que Deus oferece a todos os seus filhos, a qualquer momento em que eles decidam buscar por Ele, a chance de encontrar o caminho para o reino de Deus, sem distinguir ou privilegiar nenhum trabalhador. Pois já
como diz o ditado popular, né? Se 100 marretadas quebraram uma rocha, quem poderá dizer que foi a última marretada que quebrou a rocha e não a soma do trabalho de todas as marretadas? E é assim que Jesus entende a edificação do reino de Deus, com todos nós trabalhando, com todos nós buscando por um mundo melhor para nós e para o nosso próximo, com todos nós buscando aprender o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, com todos nós buscando a nossa reforma íntima, a nossa elevação moral. E quantas oportunidades nós já tivemos e quantas vezes nós já não fomos o trabalhador do início da manhã, que trabalhou com afinco o dia todo, mas que depois se deixou estagnar e não voltou mais a procurar pelo trabalho esclarecedor e próspero. Mas no momento em que decidimos voltar ao trabalho, Deus, em sua infinita misericórdia, nos dará novamente a oportunidade de continuar o nosso progresso, de continuar a nossa caminhada, de continuar buscando a nossa felicidade, colocando em nossos caminhos toda a ajuda necessária, através dos irmãos encarnados e desencarnados, nos deixando com a real chance de progredir sempre. Porque assim é o amor e a sabedoria do nosso Deus Criador. E agora, vamos novamente fechando os nossos olhos e sentindo a paz e a tranquilidade deste momento. Vamos irradiar essa paz pelo nosso lar. Vamos irradiar essa paz pelas pessoas que amamos. Vamos vibrar por nós. Vamos vibrar pela nossa força, pelo nosso equilíbrio, para que sejamos capazes de continuar buscando pela nossa melhora, para que sejamos capazes de continuar aceitando a oportunidade de sermos trabalhadores da vinha do Senhor, para que possamos, assim como Deus, dar valor ao nosso trabalho e à nossa contribuição, sem diminuir a contribuição e o trabalho de nenhum dos nossos irmãos. E assim, cheios de gratidão por mais um Evangelho, agradecidos por esta oportunidade, pelas vibrações de equilíbrio, de fortalecimento, de amparo que recebemos, vamos pedir permissão para encerrar o Evangelho de hoje com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela atenção de vocês e tenham todos uma excelente semana.